Essa daqui então é uma aula de teoria de filas. Então, nossa aula 11 de pesquisa operacional para engenharia 2. Então, a gente tem uma aula de abertura, onde a gente faz uma introdução sobre a teoria de filas, apresenta algum exemplo, e depois os elementos de um modelo de fila. Então, uma aula bastante básica, a gente não vai ver cálculos aqui, então apenas noções básicas de filas. Então, teoria das filas, uma introdução. Então, todos nós estamos acostumados a esperar em filas. Então, fila não é uma novidade, né? Então, fila a gente sabe muito bem o que é. Então, por exemplo, para pagar as compras do supermercado, a gente enfrenta uma fila. Para pagar as contas ou descontar um cheque em um banco, também a gente talvez costumava pegar. Então, hoje em dia, a fila em banco é um pouco mais raro. A gente precisar ir em banco fisicamente é mais raro. Para comprar entrada para o cinema ou teatro, também a gente vai enfrentar uma fila ali. Muito embora hoje em dia a gente também tenha outros recursos ali de compra. Então pode comprar pelo celular, pode comprar por um totem, coisas que aí conseguiram reduzir as filas. Né? Para passar por pedágios, então isso é bem comum na freeway, enfim, agora no período de férias, a gente tem aquela fila para pedágios, foi uma coisa que talvez nos últimos anos evoluiu, ali com as tags, com as cancelas eletrônicas, mas ainda tem, na minha opinião, um espaço para evoluir também nos demais meios de pagamento. Para comer em lanchonetes, então também eu vou enfrentar uma fila, especialmente se for, por exemplo, no horário de intervalo de aulas, né, no almoço, então vai ter uma fila para ser atendido, e até mesmo para atendimento em hospitais. Então a fila pode ser no momento que ocorre algum acidente, tem que esperar o atendimento, ou pode ser também até mesmo uma fila que ela demora dias, semanas ou até mesmo meses. Então, são alguns exemplos de filas, e nesses exemplos o que é em comum é que a gente está dentro dessa fila. Né? Então, sempre há uma pessoa na fila esperando para ser atendida, e também, normalmente, tem uma pessoa do outro lado para fazer o atendimento. Então, hoje em dia também é comum. Do outro lado tem uma máquina ali, um processo automatizado para atender as pessoas. Mas onde mais tem fila, né? Então, tem fila também na indústria. Então, produtos e peças podem estar aguardando o processamento. É um exemplo de fila. Então, quando a gente vê uma máquina fazendo um processamento mais lento que outras, especialmente que as que antecedem a ela, a gente vai ver uma formação de fila, uma formação de estoque. Então, aquele estoque é uma fila. Então, aqui a gente tem uma foto de várias caixas, né? Elas estão ali aguardando algum processamento. Então, navios aguardando sua vez para entrar em portos, canais. Então, a gente estava no grupo das filas ali. Então, a gente tem ali o exemplo dos portos, portos lá de Santos. Então, é bem comum, se a gente for simplesmente chegar no Porto de Santos, a gente vai perceber que tem alguns navios entrando, tem outros parados lá, carregando ou descarregando. Mas se a gente passar por um porto, especialmente o de Santos, que é o mais movimentado do Brasil, passar por ele voando de noite, a gente vai ficar um pouco assustado da quantidade de navios que tem ao redor do porto, ancorados esperando para serem atendidos. Né? Então aquilo aí na verdade é uma fila. Então para esperar para entrar no porto. Um pouco mais dramático são também aviões aguardando autorização para aterrissar. Então também se porventura um dia a gente estiver num avião e não haver espaço para ele aterrissar, então seja porque a pista está ocupada, seja porque tem uma manutenção, não se assustem, o avião vai ter que fazer algumas voltas na pista. Então, o que ele está fazendo? Ele está esperando o momento de desocupar a pista para ele poder aterrissar. Também é comum, às vezes, até mesmo como uma pessoa no trânsito, dirigir e dar algumas voltas, por exemplo, na quadra, para ver se libera alguma vaga no estacionamento para poder estacionar. Semelhante ao caso do avião. Cartas esperando sua vez de serem entregues ao destinatário, também um pouco menos frequente cartas, mas sim encomendas. Então a gente tem além dos Correios uma série de outras empresas que fazem entregas. E todas aquelas entregas, aquelas encomendas, elas estão na verdade esperando
a sua vez para serem entregues, né? Então, reparem que quando a gente olha para a indústria, a gente não foca tanto em pessoas, mas sim em objetos que estão numa fila esperando para serem processados. Se a gente for fazer um paralelo com as 7 perdas, né, a gente tem a perda por espera. Então, temos a perda na fila. Aqui que a gente, fazendo também um paralelo com a mini aula, a gente viu lá que a gente tem o W de waiting, de espera. Então, a gente consegue, pelos modelos ali, saber quanto tempo é a espera média na fila e também a espera no sistema. Então, são informações interessantes, por exemplo, para o tomador de decisão saber, por exemplo, quanto tempo uma encomenda vai esperar para ser entregue. Na perspectiva do cliente final, quanto tempo ele vai precisar esperar para ter essa encomenda em mãos, né? Então, esse indicador ele é um indicador bem interessante para eu poder satisfazer meu cliente. Então, daqui a pouco, se a entrega está muito, a espera está muito longa, bom, o que eu posso fazer para reduzir essa espera? Que elementos que eu posso modificar? E aí que entra a teoria de filas, né? Então, por isso que a gente vai vendo na sequência quais são os elementos das filas ali e como cada um deles pode afetar na satisfação do cliente. Então, exemplos menos evidentes de filas, né, ocorrem na espera por atendimento em operações de telemarketing. Então, também quando a gente liga lá para uma central, hoje no meu cotidiano é menos frequente, mas tinha uma época que eu fazia isso com uma certa frequência. A gente liga e fica esperando lá naquela caixa, escutando uma musiquinha que no início é até agradável, mas depois de alguns minutos de espera a gente não aguenta mais aquela musiquinha. Então, a gente está numa fila, na verdade. Então tem telemarketing, está atendendo outras pessoas. Na espera pela mudança de um semáforo, então também quando a gente está, especialmente em cidades grandes, em pequenas também ocorre, o que muda é o tamanho dessa fila. Então no semáforo vai ter filas sempre esperando, né? Então só não vai ter fila quando não tiver ninguém dirigindo ali. Na espera pela correção de uma prova, então também situações que vocês acabam se encontrando em diferentes matérias, então há taxas diferentes de correção entre professores, pode ter também taxa diferente de correção dependendo do conteúdo que for, então também vai ter uma fila de espera ali até ter sua prova corrigida. Então são exemplos um pouco menos evidentes. Comum a esses casos, né, são as chegadas de pessoas ou objetos que requerem algum tipo de atendimento ou processamento, e os atrasos consequentes quando o mecanismo de atendimento está ocupado. Então, essa frase aqui ela sintetiza bastante então, o que vem a ser uma fila. Então, são, no caso, pessoas ou objetos que necessitam um atendimento ou processamento. Então, quando a gente fala processamento, a gente pode imaginar precisa de uma máquina ter que fazer um furo, fazer um corte nesse processamento, e a matéria-prima está esperando por ela. Então, e os atrasos, consequentemente, quando o mecanismo de atendimento estiver ocupado. Então, se essa máquina de furo ou de corte estiver ocupado, naturalmente vai ocorrer um atraso. Então, no momento que eu consigo entender filas, eu consigo reduzir esse atraso. Então, ou seja, o que a gente fala em outras disciplinas, a gente vai conseguir atender melhor o cliente, a gente vai conseguir ser mais competitivo, vamos conseguir reduzir os custos. E para isso, então, de novo, a gente tem que entender qual é a teoria que corre por detrás das filas, né? Então, o estudo de teoria de filas trata com o fenômeno de aguardar em fila usando medidas representativas da performance do sistema. Então, o que tem de novidade nessa frase são as medidas representativas da performance do sistema. Então, a gente vai ter algumas medidas que a gente vai medir ali. Então, a mini aula trouxe algumas delas. Então, o tempo de espera na fila, quantas pessoas estão na fila, quantos objetos estão na fila, qual o tamanho dessa fila. E também vai ter a probabilidade, né? Então, se por um lado eu quero olhar para os objetos e ver, ou pessoas, eu quero ver quanto tempo elas vão ser processadas. Na outra perspectiva, também tem que olhar para os servidores ali, ou para as máquinas, né? Então, quão ociosas vão ficar aquelas máquinas, né? Então, na verdade, eu não quero máquinas ou pessoas tão ociosas, eu quero que elas sejam produtivas. Então, também vai ser uma outra medida de desempenho. E aí, aqui alguns dados, né? Então, por exemplo, vamos tomar o ano aqui que é bem importante. Em 2001,
Nos Estados Unidos, a estimativa de 37. Aqui a gente vai ter mil, milhão, bilhão. Então, 37 bilhões de horas gastas em filas pela população por ano. Então, essa era a média lá em 2001. Eu gosto de chamar a atenção porque isso é 2001, 21 anos atrás, né? Então, eu acredito que de lá para cá, essa quantidade reduziu drasticamente, né? Então, lembrando que em 2001 a gente não tinha smartphone. Então, não para toda a população, ao menos. Então, em termos tecnológicos, mudaram muitas coisas, né? Então, lembrando que boa parte dessas esperas ocorriam em filas de bancos. E hoje é muito raro a gente ir para banco, né? Mais raro ainda é ter uma fila grande num banco. Outra informação também curiosa aí do livro aqui de Fitzsimmons, 2000 também, repare no ano, é antigo. Esse é um livro aqui de serviços, é um livro muito bom. E aí ele traz aqui algumas informações sobre serviços. E aí então ele traz, elenca quais são as coisas que as pessoas mais tomam tempo da vida das pessoas. E a primeira delas, que são atividades que as pessoas fazem, é alimentando-se. E a segunda, surpreendentemente, é aguardando em filas. Então, fazendo trabalhos domésticos, tentando retornar ligações, procurando objeto mal guardado, abrindo correspondência sem utilidade, aguardando em semáforos. Então, a gente tem em duas posições filas, né? Aguardando em semáforo e aguardando em filas especificamente. Então, isso aí é um cenário lá de 2000. Acredito que hoje em dia mudou um pouquinho isso daqui, né? Então, conseguimos eliminar algumas perdas aqui. Mas o que chama a atenção? Bom, filas em algum momento foi bem presente, ainda de uma certa forma continua presente nas nossas vidas. Quando a gente fala de filas, é importante falar também do matemático Erlang. Então, Agner Krarup Erlang, que então a teoria das filas deve muito a ele, né? Então, por que se deve muito a ele? Então, ele estudou a troca de ligações de um pequeno vilarejo, resultando na criação de uma fórmula, a fórmula de Erlang. Então, calcular a fração de ligações que tentavam chamar fora do vilarejo e que tinham que esperar porque todas as linhas estavam em uso. Então, havia uma necessidade de dimensionar para não haver congestionamentos. Então, isso foi em 1908 e ele torna-se colaborador da Companhia Telefônica de Copenhague. Então, ele se tornou um colaborador científico. E que é importante dizer que, enfim, a tecnologia na época era bem diferente da atual, de tal modo que a gente tinha a figura das telefonistas, né? Então, a gente ligava para uma central telefônica, era atendido por essa telefonista e a gente dizia com quem que a gente gostaria de falar. E ela simplesmente pegava dois fios, pegava uma ponta de um fio e conectava com a pessoa com quem a gente queria falar. Então a conexão ela era manual e se havia muita demanda, então naturalmente as telefonistas não conseguiam dar conta de fazer tantas conexões. Então o matemático Erlang ele conseguiu entender melhor essa questão na perspectiva matemática, dimensionar então essas centrais telefônicas para não haver congestionamento. Então, do contrário, as pessoas tinham que ficar esperando até desocupar, até uma pessoa poder estar disponível para atender eles e fazer essa conexão que era manual. Então, hoje em dia é tudo eletrônico, a conexão ela é instantânea, mas claro, há uma tecnologia por detrás. Falando um pouco mais sobre filas, né? Então, vamos olhar um pouquinho como é que funciona ali os mecanismos. Então, a fila ela é o resultado do descompasso entre chegadas e atendimento. Então, toda vez que eu vou ter um descompasso, um atendimento aqui, que ele é mais lento que a minha taxa de chegadas, vai formar uma fila. Então, uma fila ocorre lá pelo evento 1, que chega uma demanda. Então, por exemplo, alguém tem uma demanda lá de enviar uma correspondência e tem que se dirigir, por exemplo, ao correio, né? Então, um cenário um pouco antigo, mas ainda existente. Então, vai enviar essa encomenda pelo correio, então ela preenche lá as informações na caixa, e aí tem que se dirigir até o correio, e lá vai ter um atendente que vai estar atendendo as pessoas. Então, se a taxa de chegada de pessoas for maior que o atendimento, vai ocorrer a formação de fila.
Então a gente tem situações onde tem pessoas na fila. Então aqui um pouquinho sobre os elementos da fila. Então eu tenho a população em geral como um todo. Dessa população, algumas delas vão entrar no sistema, que vem a ser os clientes. E aqui eu vou ter o sistema. O que vem a ser o sistema? Vem a ser a fila de espera e o próprio serviço de atendimento às pessoas nessa fila. E depois, então, eu vou ter a saída desses clientes já atendidos, né? Ou, em alguns casos, até mesmo clientes que não foram atendidos porque desistiram ou abandonaram a fila. Então, essa aqui vem a ser uma configuração de filas, né? Que traz os elementos de filas. Da mesma forma, 100 pessoas eu tenho na fábrica. Então, tem uma máquina mais lenta, uma máquina mais rápida, e aqui eu tenho uma formação de fila na frente dessa máquina aqui. Então, aqui está processando os itens e colocando em caixas. Então, são os mesmos elementos, só, claro, com outras formas, né? Então, ao invés de pessoas, aqui no exemplo 2, são, na verdade, aqui no caso, bolinhas a serem processadas. Um outro exemplo, para a gente explorar um pouquinho mais. Temos ali o atendimento de aluno para matrícula em um curso. Então, hoje em dia também está tudo virtual. Quando minha primeira matrícula, ela foi presencial. Então, até havia uma fila de espera. E aí tinha, na verdade, mais de um atendente para fazer a matrícula das pessoas. Então, aqui eu tenho uma configuração da matrícula de alunos num curso. Então, vamos pensar em um caso diferente do nosso, de universidade. Vamos pensar que é um curso, por exemplo, de francês. Vocês vão querer se aventurar lá no curso de francês, aí abriu esse curso na cidade de vocês. E aí tem um guichê com um atendente. E o tempo para atender qualquer aluno são de exatos 5 minutos. Então, 5 minutos ali é o tempo que esse atendente leva para atender cada um dos alunos. Em média, chega um aluno a cada 8 minutos. Então, passam-se 8 minutos, na média, chega um aluno. Então, para se matricular. E aí vem algumas perguntas interessantes, né? Então, temos capacidade suficiente para o atendimento? Então, será que isso daqui é suficiente? Em termos de ocupações, ociosidade, como é que está a ocupação desse servidor, né? Quanto tempo ele está ocupado, quanto tempo ele está ocioso, como é que está a situação aqui. Então, são algumas perguntas que a gente se faz ali quando a gente vê um cenário desses, um cenário de filas, né? Então, aqui a gente tem as informações resumidas, então, um aluno a cada 8 minutos, em média. Isso aqui vem a ser o meu lambda, então 8 minutos correm até que um aluno chega. E esse aqui vem a ser o meu mi, já adiantando aí, e fazendo paralelo com a minial, é o tempo de atendimento que eu tenho por aluno. Então, 5 minutos por aluno. Então, após constatarmos sobra de capacidade para o atendimento, é possível concluir que não se formará uma fila. Então, por que a gente conclui que há uma sobra de capacidade? Bom, se chega, na média, um aluno a cada 8 minutos, então chega um em 8 minutos, ele é atendido em 5, só sobrariam 3 para esperar o próximo aluno a chegar. Então, é possível a gente concluir que não se formará uma fila, nesse caso? Faz sentido essa conclusão? Então, infelizmente, a fila é possível, mesmo com uma folga de atendimento. E um dos motivos disso é que, na verdade, a gente está considerando uma média. Então, pode ser que, por acaso, venham 2 alunos ao mesmo tempo. E, na média do tempo, isso aqui vai acabar ficando igual a 8, mas pode ser se vierem 2 ao mesmo tempo. Vai acabar gerando uma pequena fila aqui. Então, sim, é possível formar filas. E aí a gente vai cair no mundo das probabilidades, por isso que vocês viram tanta probabilidade na mini aula, porque a gente vai calcular a probabilidade de ter alguém na fila, de não ter, ou de ter a fila de um tamanho específico, por exemplo, 2 pessoas, ou 1, ou 5, enfim. Eu posso dimensionar qual o tamanho de fila e qual a probabilidade que aquele tamanho pode ocorrer.
Então tem um aluno no guichê sendo atendido. Neste momento chegam mais 2 ou 3 alunos. Ou seja, os tempos entre chegadas de um e outro aluno, sejam 1, 2 ou 3 minutos, estão podendo também ser superior a 8 minutos. Então isso aqui vem a ser os tempos de chegadas, que eles podem variar, só para exemplificar essa questão. Então a variabilidade em torno da média de 8 minutos é responsável pela fila. Então o que acaba gerando a fila é justamente essa variabilidade da chegada dos alunos, que pode ser para menos de 1 minuto ou para mais de 1 minuto. Se for para mais, não forma fila. Se for para menos, chegar mais rápido, acaba formando fila. E aí eu pergunto, então, há uma outra fonte de formação de fila? Ou apenas as chegadas dos alunos podem formar uma fila? O que mais pode formar fila, além da taxa de chegada? A demora para fazer o processo? Exato, exatamente. Então, além da chegada, a gente pode ter o fator do tempo de atendimento. Então, assumindo com um fixo de 5 minutos, pode ser variável em torno de uma média. Então, pode ser também que isso aqui seja um tempo médio. Então, daqui a pouco chega um caso especial de um aluno, enfim, uma informação que o aluno não trouxe, teve que pesquisar no celular para trazer informação para quem está preenchendo o cadastro. Então, pode ficar maior esse tempo, né? Assim como também pode ficar menor. Então, ou seja, também é um outro fator que pode causar fila. Pensando numa fábrica, se a gente tiver uma máquina lá que processa, a cada 5 minutos processa um item, e essa máquina de repente começa a desacelerar, 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 e vai chegando para 10, 15 minutos, naturalmente, essa fábrica provavelmente foi dimensionada para que ela produzisse a 5 minutos por item, vai começar a formar fila. Né? Não porque os itens chegaram a uma velocidade maior, mas sim porque a máquina está ficando mais lenta. Então, são dois fatores que podem gerar fila. Então, filas não se formam apenas por problemas de capacidade de atendimento. A variabilidade no intervalo entre chegadas é uma fonte também formadora de filas. E a variabilidade no tempo de atendimento e processamento também pode gerar filas. Né? Então, esses são alguns conceitos básicos que a gente acaba entendendo ali, fenômenos que afetam as filas. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Maravilha. Então, chegando aí quase para o finalzinho, a gente tem um ponto super importante que foi abordado pelo grupo. O livro, nesse aspecto, traz de uma forma bem amigável. Eu vou trazer de uma forma um pouquinho diferente do livro, para também um pouquinho diferente do que as gurias trouxeram, no intuito de dar um outro olhar para uma mesma informação, que são os elementos de um modelo de fila. Então, quais são os elementos? Eu tenho uma fonte de clientes, os clientes vão vir de uma fonte. Vai ter um processo de chegada desses clientes, e aí vai ter também um comportamento da chegada, como eles vão chegar. Depois vai ter um processo de seleção, então qual que é o critério de seleção desses clientes para serem atendidos. Também a mini aula falou sobre isso. E a gente vai ter um posto de atendimento. Então também nesse posto de atendimento vai ter um comportamento de atendimento. E por fim, a gente tem a saída de clientes. Então numa visão de processo, isso daqui que ocorre em filas. Né? O que a gente vai ver agora na sequência? Falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Então a gente tem a fonte de clientes, né, a população. Então pode ser uma fonte finita. Então as chegadas independem do número de clientes no sistema. Então, ou seja, não importa quantos clientes tem na fila, pode chegar mais pessoas. Então não é o fato da fila já estar cheia que não vai encher mais ainda. Então, nesse caso, quando a fonte ela vem a ser infinita. Então, são exemplos ali, né, tipicamente sistemas abertos ao público, como cinemas, teatros, postos de gasolina, clientes em supermercado, carro chegando a um sinal de tráfego. Afinal, o fato de ter
já gente na fila, não significa que a fila não vai aumentar ainda mais, né? Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente tiver a fonte finita. Então, a rigor, nenhuma dessas populações ela é infinita, mas o fato de que alguns clientes já estejam na fila não interfere na chegada dos outros. Esse é o ponto central aqui quando a gente fala sobre fonte de clientes. E uma fonte finita, então, são quando as chegadas dependem do número de clientes no sistema. Então, são no caso de populações pequenas, onde tem uma população com um número limite ou com um número já sabido da sua existência. Então, a decisão de entrar na fila depende do tamanho atual da fila. Então, como assim, né? Então, vamos para um exemplo. Então, um técnico eletricista que tenha sob sua responsabilidade um conjunto definido de 20 máquinas, ou seja, ele conserta até 20 máquinas. Ele é responsável por cuidar de 20 máquinas. Esse é o universo dele, essa é a população que ele atende, 20. Então, o número de máquinas que estão aguardando reparos pode claramente influenciar na probabilidade de uma nova máquina exija reparos, diminui a população. Então, por exemplo, se ele tiver com 20 máquinas para consertar, qual é a probabilidade de que venha mais uma máquina para ele consertar? Então, nesse caso, como a fonte é finita, a gente não precisa nem fazer conta, a probabilidade é zero, porque o total de máquinas que ele cuida é 20. Então, não tem como aparecer a 21ª. Então, daí a importância da fonte finita. Se ele já tiver 19 máquinas, a probabilidade de mais uma máquina aparecer é muito pequena. Mas se ele tiver apenas uma máquina reparando, ele tem todas as outras 19 para necessitar de conserto. Ou seja, o número de itens que estão em fila influencia na probabilidade de chegada de novos. Então essa aqui é a diferença da fonte finita. Na fonte infinita, o fato de alguém já estar na fila não influencia os demais itens. Né? Perguntas aqui, pessoal? Então esse ponto é que a gente está entendendo os elementos das filas. Né? A gente entendeu o que é fila, agora a gente começa a olhar para cada um dos detalhes de uma fila. Já estiveram numa fila infinita? Já. De que era essa fila? Ah, agora eu li posto de gasolina quando deu aquela situação dos caminhões, lembra que eles pararam? Sim, sim. Eu fiquei numa fila infinita de gasolina. É, E cada vez chegava mais gente. sim, sim. Agora até vocês podem brincar, né? Vocês podem ir no supermercado e por mais que tenha uma única pessoa na fila, ou só esteja vocês na fila, vocês podem dizer, nossa, hoje eu fui numa fila infinita. Não deixa de ser verdade. A fonte era infinita. Né? Mas a gente pode brincar também nesses casos onde a fila é infinita realmente, quando tem muita espera. Cinema e teatro agora, todas as últimas vezes que eu fui no cinema, eu comprei ingresso online. Então nem na fila do cinema tem Sim, ficado. sim, sim. Mudou muito essa questão. Mudou bastante. Mudou muito, assim. Antes era bem comum a gente esperar em fila. Hoje em dia, quando a gente espera em fila, a gente até estranha quando a gente espera em fila. Então a gente fica um pouco desacostumado a esperar. Sim, principalmente com banco, né? Banco é incrível. Banco faz anos que eu não vou em fila. Não vou nem no banco. A fila do banco não tem, né? Igual. Eu. Mas hoje em dia tá. É que nem a Rafa comentou ali. Tem as filas de forma online, né? Que você Sim. coloca, por exemplo, num restaurante. Daí você coloca o seu nome no aplicativo, por exemplo. Daí tem aquela. Tu consegue acompanhar a fila pelo aplicativo. Fora não precisa ficar esperando no restaurante, né? Também. Que antes tu chegava lá, daí colocava o teu nome, daí tu tinha que ficar esperando lá sentada. Agora nem isso não precisa mais. Coisa boa. Coisa boa. Claro, depende. A tecnologia ajudou bastante, né? O que acontece, assim, quando a gente estuda, que a gente está olhando filas
na parte mais matemática, né? Mas a gente pode olhar filas na perspectiva de serviços. E aí uma tática para a gente reduzir assim a insatisfação de estar esperando em fila é justamente fazer com que a fila não pareça uma fila, né? Permitir que a pessoa É, possa não estar presa à necessidade de estar ali fisicamente na fila. E aí a tecnologia vem para ajudar muito isso daí. Então, Exato, tu tá na fila, mas tu não tá na fila. tu Mais ou pode, menos isso. sim, tu pode fazer uma outra atividade, É, não é aquela não coisa te limita. exata, então não é tão cansativo. Mas ainda assim, o que é interessante, né? Ainda nesses cenários que a gente não sinta tanta pressão psicológica, digamos, de estar esperando uma fila, ainda é uma fila. Ainda a gente vai ter que gerenciar os elementos ali, né, da fila, de, por exemplo, será que tem que ter mais mesas no restaurante? Será que num supermercado ou num posto de gasolina tem que ter mais bombas ou mais caixas para atender as pessoas? Então, ainda assim, a gente vai ter essas questões para poder dimensionar. O que vai ajudar, então, a gente poder dimensionar é a gente entender um pouco mais sobre teoria de filas, né? Vamos adiante aqui. Então, outro elemento do modelo de fila é o processo de chegada. Então, ele descreve a forma como os clientes chegam no sistema. Então, pode ser um por vez ou em grupos. Então, lá no exemplo do carro, normalmente os carros chegam um por vez. Nunca vi um grupo de carros chegando, combinado, não, vão todo mundo junto encher o tanque, né? Mas já em grupos é mais comum a gente ver, por exemplo, num teatro, num show, num cinema, chegar em grupos, dependendo, no cinema, no teatro pode ser em duplas. A gente pode ter unidades ou lotes, isso daqui é mais comum numa fábrica, então posso ter uma produção unitária ou uma produção por lotes, ou também chamado de bateladas. Então a gente pode pensar na produção de um parafuso, onde eu vou produzindo unitariamente cada parafuso, ou eu posso produzir então caixas de parafusos, que vão para a etapa seguinte. Intervalo entre chegadas constante ou variável, então também posso, especialmente para a fábrica, ele vem a ser constante, então a taxa, a diferença de tempo entre o primeiro parafuso e o segundo que aparecem é sempre igual, então é sempre o mesmo intervalo de tempo, ou entre os lotes é sempre o mesmo intervalo de tempo, mas para uma fila pela taxa de chegada num restaurante ou num cinema, então onde tem pessoas, ela é variável, né? Então não tem por que ser constante esse intervalo de tempo. Então ele vai variar e aí a gente vai acabar trabalhando com uma média. Então a gente vai ter ali o que a gente chama de taxa de chegada. Então que a taxa de chegada é nesse sistema. Então esse aqui é o processo de chegada, um conceito um pouco mais simples, né? mais familiar. A gente tem também o processo de atendimento. Então descreve a forma como os clientes são atendidos. E aqui sim, a gente vai ter uma variedade grande. Então pode ser um por vez ou em grupos. Então normalmente numa fila do cinema, do show, enfim, a gente vai estar tendo um por vez. No grupos pode ser no caso de um restaurante que vem um grupo de pessoas sentando numa mesa. Temos aí novamente unidades ou lotes. Então vale ali o exemplo do parafuso. Eu posso precisar um parafuso por vez, uma série de parafusos por vez. Então isso aqui é bem comum, por exemplo, eu falei de parafuso, mas se aplica também para prego. Então, na etapa de polimento de prego, eu não vou polir cada prego por unidade. Existe uma máquina que faz o polimento de vários pregos ao mesmo tempo, né? Então, o processamento ele é em lote. Pode haver um ou mais servidores disponíveis. Então, no caso da máquina que faz o polimento de prego, pode ter apenas uma máquina, ou pode ter várias máquinas em paralelo. Essas máquinas elas podem estar alinhadas em paralelo, então várias máquinas iguais uma do lado da outra, ou pode haver uma série, então como se fosse uma linha de produção, máquinas diferentes que fazem um processamento diferente. Então eu vou passando de um posto para o outro. Isso daqui em termos de fila em série é um pouco mais raro para a gente, né? Uma fila em série, embora raro ela existe, é, por exemplo, no caso de um alistamento militar. Foi o exemplo que me veio agora. Então a gente vai primeiro entrar numa fila,
um cadastro básico, depois fila para, de repente, algum teste de esforço físico, alguma avaliação de saúde, e assim a gente vai de filas em filas que estão em série e vão sendo processados, né? O atendimento, então, com duração sempre constante ou duração variável. Então, também a duração ela pode ser cronometrada ali, então pode ter um tempo fixo. Então, no caso, isso funciona muito bem para máquinas. Então, a máquina de polimento dos pregos vai ter um tempo que ela fica funcionando, e quando terminou esse tempo, parte para o próximo lote, né? Então, não tem por que ser variável. Já no atendimento de pessoas, essa duração ela pode ser variável. E aí, então, a gente pode ter diferentes exemplos de atendimento. Então, a gente pode ter exemplos bem de serviços, do tipo corte de cabelo. Então, normalmente um corte de cabelo tem uma duração média até para o cabeleireiro ou barbeiro poder se organizar. Mas essa duração a gente pode concordar que ela vai variar. Então, não é tão constante assim. E a gente vai ter aí o conceito de taxa de atendimento, que vem a ser quanto tempo ou quantas pessoas eu consigo atender por tempo, né? Melhor dizendo, quantas pessoas eu consigo atender por tempo, taxa de atendimento. Comentários aqui, dúvidas? Não, Tranquilo. Tranquilo? Empolgados com a aula de filas? Então, na próxima vez que forem esperar em fila, você já pode ficar observando os elementos, né? Analisando taxa de atendimento, qual é o processo de atendimento, taxa de chegada. Geralmente eu faço muito isso quando eu tô numa fila, por exemplo. Daí eu calculo a média, né? Sim. Por exemplo, que vai chamando. Ah, legal, interessante. Pra ver quanto tempo que eu vou demorar na fila de banco. Por exemplo, esse tá demorando, daí você faz, por exemplo, vai uns 3 aí, 3, 4, daí você faz uma média. Sim. Eu faço isso, pra saber mais ou menos quanto tempo eu vou demorar naquilo lá. Uhum. Principalmente em banco, né? Que daí tu fica mexendo no celular, meu Deus, o que eu faço? Daí. Geralmente é isso que eu faço, assim, em filas. Interessante. Dá pra ter uma boa. Tem uma distração ali, a gente começa a observar. Também essa observação ela é bacana pra gente justamente exercitando, né? Sim. Observar o que pode ser melhor, o que pode. Enfim, essa é uma prática que eu recomendo vocês. A gente acaba ficando um pouco crítico, mas enfim, né? A engenharia de produção ela estuda várias ferramentas que se aplicam muito no nosso dia a dia. Então, se a gente consegue ir exercitando, melhor. Fica verdade. Fica mais você fácil. Começa a observar, né? Porque você tá ali numa situação de observação, na verdade, né? Sim. Daí automaticamente tu fica pensando como melhorar aquela situação. Pelo menos eu sou assim, não sei. Essa é a ideia, assim, eu também era assim. Às vezes a gente tem que se controlar um pouco para não ser meio chato. Exatamente, é sobre isso aí. Eu fico sempre cuidando, eu fico vendo se a pessoa tá mesmo fazendo, digamos assim, o atendimento. Às vezes tu vê os computadores, não tá abrindo em tela nenhuma, a pessoa não tá fazendo nada, começa a me irritar. Eu já fico pensando, mas por que tá parado, meu Deus? Cadê o supervisor? Sim, sim. Outro dia eu também estava numa fila e aí eu comecei a perceber que não estava seguindo. O assunto é justamente o próximo assunto. A regra ou disciplina da fila não estava como eu imaginava que ela fosse. Eu comecei a ficar curioso. Assim, eu imaginei que a regra fosse o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Então havia uma regra FIFO, né? E aí quando eu comecei a ver pessoas que chegaram depois de mim sendo atendidas antes de mim, aí eu fiquei, cara, tem alguma coisa errada aí. Aí foi um, foi dois, aí eu. Agora um pouquinho, o que está acontecendo, né? Vamos perguntar para. Daqui a pouco caiu lá minha ordem do pedido. No caso até era da autoescola ali. Tava fazendo renovação da minha carteira. Então primeiro fui numa fila, bem um bom exemplo de série. Fila para solicitar a renovação, e a segunda fila era para o atendimento médico, para ver se, enfim, estava bem, conseguia enxergar.
E nessa segunda fila que a ordem ficou diferente do FIFO, né? A primeira era uma regra FIFO e a segunda não era FIFO. Então, e também não era LIFO, então não era o último que chegava, era o primeiro atendido. E parecia ser algo do tipo aleatório em relação à chegada. E também, a princípio, não era por prioridade de categoria também. Então, pessoas mais novas passavam na frente de mais velhas. Então, estava um pouco curioso. E aí, no caso, eu fui descobrir, depois que eu reclamei, curiosamente, depois que eu reclamei, acabei sendo o próximo. E aí eu descobri que, na verdade, existia uma regra mista ali. Então, havia, sim, a regra do primeiro que chega, o primeiro atendido, mas, em paralelo, havia um agendamento com a segunda fila, que era a fila para o atendimento médico. Então, haviam pessoas que já tinham agendado antes de chegar, por exemplo, às 10 horas. Então, o horário delas já estava pré-definido. Então, elas chegaram ali e acabavam sendo atendidas primeiro. Então, essa questão da regra da fila, ela é muito delicada, né? Então, especialmente quando tem clientes e os clientes conseguem perceber qual é a regra ou disciplina da fila. Então, pode gerar uma insatisfação ali. E nesses casos é importante deixar bem claro ali qual que é a regra da fila, né? Então, por exemplo, se a atendente tivesse me dito lá, quando eu saí da primeira fila para ir para a segunda, tivesse dito assim, ó, existem duas regras. Primeiro que entra, primeiro que sai. E em paralelo existe um agendamento. Eu acho que ia ficar um pouco mais tranquilo. Então, esse assunto de regras ou disciplina da fila é bem importante. Isso aqui também vai afetar bastante na forma como a fila vai funcionar. Se tiver comentários, fique à vontade. A gente está quase estourando o horário da aula. Vou dar uma agilizadinha aqui. A gente tem o post-atendimento. Então, para finalizando aqui nossa aula. Então, instalação, um sistema de instalação que servirá de suporte ao atendimento da fila. Então, a gente vai ter 4 cenários diferentes. Então, canal único e fase única, canal único e fase múltipla, canal múltiplo, fase única e canal múltiplo e fase múltipla. Então, são situações básicas de fila. Vamos examinar cada uma delas, né? Então, post-atendimento do tipo canal único, fase única. Todo atendimento é realizado por um único recurso. Os clientes formam uma única fila e são atendidos de acordo com a ordem de chegada. Então, um exemplo, um lava-jato, uma máquina que processa vários lotes de peças, uma única máquina, né? Então, há uma fila de espera na frente desse recurso. É a fila clássica, né? Existe, então, um canal único, fase múltipla. Então, o atendimento é realizado em sequência por mais de um recurso. Então, os clientes formam uma fila única e são atendidos sequencialmente de um recurso para o seguinte. Então, exemplo é um drive-thru do McDonald's, então, onde os carros entram, tem o primeiro recurso, que é a colocação de pedido, e aí lá vai cair o pedido. Esse carro vai seguir a mesma ordem na fila, e tem o segundo recurso, que é a entrega dos pedidos, né? Então, esse aqui é um canal único, no caso é em série e fases múltiplas. A gente tem o canal múltiplo e fase única, então é utilizado quando a demanda é suficientemente grande para permitir a oferta do mesmo atendimento por mais de um recurso. Então aqui a gente tem os exemplos clássicos que a gente falou hoje. Então é mais de um recurso em paralelo. A fila, então os clientes podem formar uma única ou mais filas. E eu vou ter caixas de bancos e caixas de supermercado. Então normalmente tem uma fila no banco, é mais comum uma única fila. E aí nos dizem qual é o caixa que a gente tem que ser atendido. Alguns supermercados fazem isso também, mas o mais comum no supermercado é uma fila na frente de cada recurso. E aí fica para o cliente escolher em qual fila ele vai testar a sorte, né? E por fim, a gente tem o post-atendimento canal múltiplo, fase múltipla. Então ocorre quando os clientes podem ser atendidos por um dos recursos na fila, na primeira fase. Então vai ter uma primeira fase com mais de um recurso em paralelo. E em seguida necessitarão de atendimento em outro recurso na segunda fase e assim por diante. Então também tem uma segunda fase, um conjunto aqui que a gente chama também um sistema de rede, né? Aqui a gente tem um exemplo de lavanderia. Então, por exemplo, o primeiro recurso pode ser o lavar a roupa,
vou ter uma fila de espera para lavar roupa. E no segundo caso, vai ter uma fila de espera para secar a roupa. Então, uma outra máquina ali que vai ter uma fila. E eu posso não necessariamente seguir a sequência, a linha reta para o recurso seguinte. Posso pular para um outro recurso. Esses são alguns exemplos. No caso que eu citei para vocês ali do atendimento lá da autoescola que eu fiz a renovação da minha carteira, era um caso de recursos mais de uma fase múltipla. Havia recurso de cadastro, de pagamento, depois a parte da consulta médica, que era a segunda fase. E aí havia o que era curioso, que em vez de ter uma única fila, uma única consequência, poderia ter uma formação de fila externa que surgia através do agendamento. Então acabaria se encaixando. Então não havia dois recursos. Então era um cenário de uma fase múltipla, canal múltiplo, fase múltipla, sendo que a segunda fase era unitária. Então, pessoal, da aula de hoje era isso. O que fica aí em função do nosso avançado horário? Fica como sugestão essa prática aqui de reflexão. Então, se perguntando na sua empresa a formação de filas, onde ela é formada, qual a razão da formação de filas, como poderia ser eliminada essas filas, quais os processos de chegada em sua empresa e quais as características de tais chegadas. Então, são aleatórias, constantes. Então, aqui alguns elementos para a gente refletir sobre filas. A gente tem aqui uma referência bibliográfica tanto quanto grande. Então, o grosso dessa aula é que é pego lá no modelagem e simulação de eventos discretos, teoria e aplicação, e também lá vem do nosso Tarra Rend. Então, aí eu trago alguns elementos a mais para nossa aula.